Talvez você pense assim, mas está errado. A vida não é uma dicotomia, a vida é um sopro. Ao perder tempo para a violência, para o grito, para a palavra baixa, você perde tempo. Tempo não vota, tempo não volta, tempo não se compra. Tempo não faz quarentena, tempo não usa máscara. O tempo vai embora. Não importa a sua crença, não importa a sua cor, não importa o que você acha, o tempo vai embora. Você pode escolher ir com o tempo levando sabedoria, você pode escolher ir com o tempo levando selvageria. Mas uma coisa é certa: o mundo não é uma dicotomia. Salve geral, estamos começando mais um podcast, O Pior do Brasileiro, seu podcast agora semanal, em que nós discutimos as incongruências tupiniquins, tudo aquilo que a gente faz, que a gente fala, que a gente até admite, mas que dá uma vergonha danada, isso dá. Hoje é dia que o Brasil, infelizmente, perdeu aí um dos seus maiores compositores. O dia que o Brasil ficou um pouco mais órfão, Aldir Blanc, ele que é o compositor de muitos sucessos e talvez o principal deles, O Bêbado e o Equilibrista, e muitos outros sucessos que a própria Elis Regina gravou. Bêbado e Equilibrista é um hino, e aliás, uma piada pronta, antes de entrar na pauta, quando Lula foi preso em Curitiba, uma cantora veio fazer uma homenagem a ele aqui na porta da Polícia Federal e cantou essa música. Esta música tem muito a ver com o ex-presidente, O Bêbado e o Equilibrista. E hoje também é o dia dos nerds. Aqui, ó. Star Wars Day. Star Wars Day. É hoje, meus queridos. E nós queremos perguntar para você, para começar o nosso programa, como é que você está se sentindo durante essa quarentena? Eu quero começar o nosso podcast agradecendo muito aos profissionais de saúde. Nesse final de semana eu estive nas ruas, fui no mercado, usei máscara e vi o desespero que é. Pode parecer uma coisa simples, uma coisa boba. Usei a máscara por uma hora e meia, e aquilo incomoda, aquilo dói. É complicado você usar a máscara. Imagine você usar a máscara em plantões de 12 horas. Eu também, nesse final de semana, fiquei acompanhando tudo que estava acontecendo nesse Brasil. As brigas políticas, os embates, as agressões à imprensa, agressões no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E as pessoas simplesmente não se deram conta de que estamos todos nesse mesmo mundinho pequenininho chamado Brasil. Que se a coisa for para bancarrota, vamos todos nós. As pessoas ficaram surpresas nesse final de semana com a troca da Polícia Federal. Vamos trocar os delegados do Rio de Janeiro. Por isso trocaram o ministro. Não tem surpresa. Então, é uma semana que foi de pouca esperança. Foi uma semana em que o Brasil aumentou significativamente o seu número de mortos. E uma semana que a gente não viu nenhum ar de mudança nas atitudes e no modo de agir do presidente da República e de seus apoiadores, o que é algo absolutamente triste. Então, meus queridos, começar em ordem alfabética, quero saber, Jason, como é que você está se sentindo nessa quarentena, nessa semana que a gente passou? Olá, Ednei. Olá, pessoa que nos vê pela live do Facebook, da página O Pior do Brasileiro. Olá, você que nos escuta pelas plataformas de podcast.
Antes de mais nada, é preciso dizer que eu me sinto um pouco confuso, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é tanta desgraça de tudo quanto é lado, que é um misto de emoções. Às vezes você subestima a situação, você se acha intocável, você acha que está acima dessa nova pandemia. Às vezes você se vê acuado, você se vê amedrontado, porque uma pessoa próxima de você está lá tendo sintomas dela, está sofrendo com isso. Quando você sai às ruas, você vê todo mundo de máscara. Então, meus filhos estão em casa com a minha esposa, estão cerceados, estão trancafiados já há 40 e tantos dias. Dá medo, dá medo. A gente fica amedrontado. Essa confusão acaba gerando medo. E é complicado. Meu querido Marco, olá, bem-vindo às nossas plataformas de podcast. E aí, como é que você está se sentindo, Marco? Boa noite a todos, boa noite, Dinei, boa noite, Jason, Tramuja, boa noite a todos que nos ouvem, que nos veem por aqui. Olha, o Brasil está me deixando um pouco preocupado, mas uma preocupação triste pode ser a palavra-chave. Triste pela falta de empatia das pessoas. Triste pelas pessoas externarem o que elas estão pensando, sem pensarem direito, sempre do lado negativo, apontando outras pessoas que às vezes estão com uma boa intenção. Por exemplo, né, o pessoal de saúde, o grupo de saúde foi fazer a manifestação e você viu toda aquela coisa escrota das pessoas vindo dar de dedo na cara deles, quer dizer, sem empatia nenhuma. As pessoas na fila da Caixa Econômica para receber R$600 e sempre tem algum escroto que vai lá e escreve alguma coisa, é pobre, é a desgraça, e pode não sei o quê. O jornalista apanhando e fala que o jornalista tem que apanhar mesmo. Então, essa falta de empatia com o certo, com o correto, de pelo menos você ter um pouquinho um olhar um pouco mais, um olhar um pouquinho mais complacente com o próximo, sabe? E o brasileiro sempre teve um pouco disso. E parece que estamos nesse caminho de preconceito, esse caminho de externar tudo que é de ruim, de vomitar tudo que você acha de ruim nas mídias sociais. Eu acho que a melhor coisa que está acontecendo é a quarentena, porque se esse povo todo estivesse conversando, estava todo mundo saindo no tapa. Meu querido Tramuja Júnior, tudo bem? Bem-vindo, olá. E aí, como é que você está se sentindo durante essa quarentena toda? Ele está se sentindo tão sozinho que, inclusive, nos abandonou, né? Ele está paralisado. Bom, então, a gravação do nosso podcast, O Pior do Brasileiro. Você sabe, O Pior do Brasileiro, disponível nas principais plataformas de podcast desse Brasil Barunil, inclusive o Deezer, porque arrumei lá. Está funcionando agora, que tá uma beleza. Você também pode mandar o seu e-mail para a gente, o Pior do Brasileiro Podcast, @gmail.com. E você que nos acompanha aqui pela live, no nosso Facebook, na nossa página O Pior do Brasileiro, pode fazer como a Camila. Tá aí, a Camila já está dando boa noite, meninos. Boa noite, Camila. Boa noite, Camila. Exatamente. O Gerson está aqui, ó. Tenso o começo. É verdade, complicadíssimo esse começo, mas eu tenho certeza que a gente vai passar por essa. E para você, a gente pede sempre: assine o nosso podcast nas plataformas, deixe o seu comentário e deixe a sua avaliação. Isso, evidentemente, vai nos ajudar. Nosso querido Tramujo está de volta. E aí, Tramujo, como é que você está se sentindo durante esse período todo de quarentena? Olá a todos, um abraço. Realmente esse período de quarentena assim, tem sido um período bom para reflexões, obviamente, e não só nossa, mas da sociedade em que vivemos. E é um momento em que a gente deveria pensar um pouco mais até em como a gente interage com as pessoas e até para ter um pouco mais de paciência, porque a gente entende que está todo mundo nervoso, que todo mundo à volta tem suas preocupações, mas quem pode mais, agora nesse momento, deveria ter um pouco mais de paciência
consciência, entendendo quem hoje precisa mais da gente, de que forma a gente pode ajudar ou não. Se eu não posso ajudar, só eu não sair de casa para não dissipar o vírus é uma forma de ajudar. Então é uma forma de eu ter mais compaixão com o próximo. E é isso exatamente que a gente percebe, que tem muita gente olhando para o próprio umbigo e está esquecendo de olhar para a sociedade de uma forma geral. É uma pena. Bom, realmente é bastante complicado. Agora, vocês não acham, pessoas, que tá todo mundo meio que medindo os outros pela sua régua? E aí a gente já começa a entrar na nossa pauta dessa semana, porque nós tivemos o quê? Tivemos muitas manifestações. Daqui a pouquinho nós vamos falar para você do futuro ministro da Saúde. Daqui a pouquinho, não perca aqui, a gente vai contar para você quem é o futuro ministro da Saúde. O Nelson já não soube colocar a máscara, está caindo, não vai rolar ele ficar por aí. Mas nós tivemos, durante a semana, uma manifestação dos enfermeiros lá em Brasília. O que aconteceu nessa manifestação? Os enfermeiros, respeitando os 2 metros de distância entre uma pessoa e outra, respeitando todo essa coisa toda, eles foram lá fazer um protesto silencioso, com máscaras, tudo certinho. E, por acaso, tinha ali meia dúzia de pessoas que não estavam muito afim de papo, que não queriam muito papo, que achavam que esse negócio de papo não era legal, né? E resolveram afrontá-los. Por quê? E aí, eu me vale novamente, daqui a pouco eu vou chamar um de vocês, vou pegar um livro aqui, o livro que inclusive é do Tramujas, que é o Hitmakers, que ele fala que as pessoas, na verdade, elas são fruto do que eram os pais, do que eram os avós, do que eram tudo isso, do que era toda essa parte, agredindo os enfermeiros. Então, assim, o que acontece? Nós estamos sem a empatia? É isso que acabou, Jason? Por que a gente mudou daquele falso povo amistoso que nós sempre fomos reconhecidos para isso? O que você acha que aconteceu? Me vem à cabeça um meme de internet muito que vem muito a calhar nos últimos tempos, que é o Homer Simpson pregando uma plaquinha no seu jardim, e nessa placa está escrito: não idolatre político, você parece um idiota. E é verdade, porque a pessoa que tem o controle da nação, que deveria ter o controle da nação, ao invés de unificar tudo, acaba separando cada vez em mais partes. Porque agora tem os pró-Moro, os pró-Bolsonaro, os pró-Mortadela, os pró-PT, os lulistas, e assim vai indo. A gente está ficando cada vez mais dividido. E parece aquela máxima que a direita verdadeira, né, entre aspas, tanto colocava como sendo uma ferramenta de dominação comunista, de separar para conquistar. A gente está vivendo isso, cara. A gente está cada vez mais separado ao invés de cada vez mais unido. E pode ter certeza que isso só vai trazer problemas para todo mundo. Ô, Marco, Maquiavel falou o seguinte, aqui para eu falar ipsis literis o que ele falou, ele disse o seguinte, você viu que eu leio Maquiavel: são tão simples os homens e obedecem tanto às necessidades presentes que quem engana sempre encontrará alguém que se deixe enganar. Ele falou isso em 1469. Parece que não mudou muito, né? Não mudou nada, né? Não mudou nada, e acho que o país, por tudo que a gente passou nos últimos... os que falam sobre direita, passamos os últimos 16 anos na esquerda, né? E a esquerda encerrou dessa forma, do jeito que encerrou, com o Petrobras, com esse cabidão de emprego que estava, essa coisa toda, e parece que daí deu voz a todas essas pessoas, e daí piorou o caldo, né? O caldo piorou. A gente saiu de um extremo para outro extremo, né?
e não passamos nesse meio aí, tentando acertar um pouquinho mais. Acho que talvez o próximo a gente erre menos, né? Olha, não sei, porque as coisas elas estão meio estranhas. E além do que, veja bem, dessa da próxima a gente erra menos. A gente acabou de sair da Dilma. Então, não sei se na próxima a gente vai errar menos a próxima. A gente acabou de sair da Dilma e já está com saudade do Temer, né? Esse é o Olha, eu vou te Verdade. Infelizmente. né? Eu vou te falar uma coisa, viu? Não dá para colocar na balança. Nesse momento já não dá para colocar na balança, certo? Quem que é pior, se é Dilma ou Bolsonaro? Já tá assim o negócio. Só que a gente tem que lembrar que com a Dilma a gente conseguiu ficar 6 anos ainda. Esse daqui ainda não chegamos, são só 2. E aí, Trabujas? O brasileiro perdeu a empatia? Eu acho que perdeu, sim, bastante da empatia. Por um dos principais motivos, com certeza, foi esse excesso de uma esquerda que foi um desastre, né? Os últimos anos da esquerda foram desastrosos. Então, a gente acabou pegando uma certa ojeriza. O atual presidente, ele entrou numa carona, mas ele acabou entrando na carona da repulsão. Eu votei nele porque eu não queria a esquerda de volta, mas é um cara também que não tem, zero empatia. Nunca ouviu falar em inteligência emocional, nunca deve ter lido nada sobre criar empatia, criar rapport com as pessoas, criar sintonia com o seu eleitor, criar sintonia. Gosta dele quem é parecido com ele, ou quem acha que ele representa muita coisa, e acaba diminuindo a maneira grotesca com que ele lida com situações e com as outras pessoas que refutam a opinião dele. Então é um cara que, além de a gente ter a repulsa pelo que passou, a gente trouxe ao poder um cara que é zero empatia e que não dá a menor importância por criar empatia, por se colocar na posição do outro. Se eu já tive Covid ou não, eu sou forte, se você não teve, azar o seu. Você que passe por isso, se você morrer, é uma pena, se você não morrer, que bom. Agora, é um absurdo. O Tramujas, mas nessa questão da empatia e etc., o que é que acontece? E é importante. A gente também, e aí eu digo a gente enquanto imprensa, enquanto opinador, né, dar os nossos palpites, nós também perdemos um pouco. Ok, o presidente estabeleceu uma linha de confronto com a imprensa, e aí você não pode esperar do confronto algo bom. Isso não vai sair, não vai acontecer. Porque o que você puder pegar no pé, você vai pegar no pé, certo? Agora, a gente tá pegando um pouco pesado. O lance lá do presidente, e daí? Ele não falou e daí no sentido, pelo menos a minha opinião, e aí vocês vão discutir comigo, se for o caso. Ele não falou e daí no sentido, e daí, dane-se, morreu. Ele falou, tinha um contexto lá, mas a gente não foi nesse contexto. A gente pegou o e daí, colocou aquilo em manchete. Tem um contexto, mas a partir do momento que... Não, mas o... Mais ou menos por aí, gente. Eu já discordo de você, certo? Se você olhar lá para trás, ele já vem vindo tentando essa postura lá de trás. Desde falar que a H1N1 vai matar mais que não sei o quê. Daqui a pouco é uma gripezinha que é um resfriado. Daqui a pouco não coloca a máscara. Daqui a pouco pega o vírus e vem falar que como ele é um atleta, essa coisa toda. Ele que está cagando e andando em todas as vezes que ele veio falar a mesma coisa. É a falta de empatia. Para mim, foi falta de empatia total. E daí? Fazer o quê? Vai morrer uns aí, vamos fazer o quê? Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que foi tirado de contexto, assim, o e daí. Ele, antes de falar e daí, respondendo a pergunta lá, eu acho que foi da jornalista que falou que o Brasil já ultrapassou o número de mortos em relação à China. Antes ele tinha falado, olha, infelizmente, 70% da população vai pegar. Infelizmente, os mais suscetíveis a isso são os mais velhos. Infelizmente, vai acontecer de morrer muita gente. Ele falou isso. Ele falou isso. O que aconteceu quando ele falou isso? Primeiro, ele falou primeiro que, e daí?
Aí ele perguntou, tem alguém fazendo uma live? Tem alguém gravando aqui? Falaram, sim, estamos gravando. Aí que ele veio com esse discurso. Eu peguei o discurso na íntegra, porque eu realmente achei que foi bem tendencioso. Mas ele foi começou depois, falando, não, pegue o discurso da íntegra que você vai ver. Ele começou falando, infelizmente tem gente que vai morrer, eu um dia vou, ele inclusive falou, eu amanhã talvez, ele falou isso. Depois que a mulher perguntou, nossa, mas o Brasil passou em relação à China e tal, eu falei, mas e daí? E assim, humanamente falando, e talvez tentando praticar até com uma certa dose de empatia, cara, se pondo no lugar dele, ele vai responder o quê? Tá, o Brasil passou o número de mortes da China. O que dá para fazer? Na verdade, eu meio que agora eu me enrolei inteiro porque, cara, o que dá para fazer? Dá para você dizer para a nação, para os seus governados, se protejam, fiquem em casa, não subestimem o vírus, mas realmente tentar defender o indefensável. Olha, as ações elas valem muito mais do que as palavras, certo? E você está vendo qual é o comportamento dele esse tempo todo. Eu não vi o discurso inteiro. Mas aí, calma lá, eu quero fazer aqui uma defesa do presida, enquanto o Tramujas está perdido aqui no mundo. E aqui, eu quero chamar aqui o Gerson, ele comentou aqui na live o seguinte: concordo, Ednei, tinha contexto sim, mas alguém na posição dele não pode falar assim. É verdade, algo que eu sempre falo para todo mundo. Mas isso é falado no boteco. Mas no boteco não tem o presidente, no boteco não tem o ministro, no boteco não tem isso. Estou junto, concordo, vamos morrer manado. Mas com relação ao que você falou, Marco, eu não concordo muito e concordo ao mesmo tempo. Como assim, Ednei? Realmente, os atos do presidente em si são ridículos. Ele sai, ele abraça, ele dá a mão, ele vai no meio do povão e etc. Agora, ele incentiva a aglomeração. Perfeito. Estou junto com vocês e beleza pura. Agora, o governo dele em si, eu acho que você não tem tantas ponderações assim a fazer. Não sei se vocês vão concordar comigo. Por quê? Você tem o auxílio emergencial, que bem ou mal saiu, tem 52 milhões de pessoas que vão receber, 52. Tá aquela zona. Mas vai enfiar 52 milhões de pessoas para receber de uma hora para outra. Tem o Ministério da Saúde, que sai gente, entra gente, mas em momento nenhum o Ministério da Saúde falou assim, libera todo mundo, sai do isolamento social e boa, vamos para a rua. Não falou. Com medo da reação, ou junto, mas não falou dessa história toda. Liberou 200 bilhões para empréstimo e tem um sem número de ações aí para que você não perca o emprego, apesar de isso ser praticamente impossível. Então, eu acho que no momento que a gente distinguir o Bolsonaro das ações da pessoa Bolsonaro, que são imbecis, as ações da pessoa Bolsonaro, do governo Bolsonaro, eu acho que a gente tem alguma coisa boa aí, ou não? Olha, Dinei, então vamos lá, R$600 para o pessoal. Ele queria dar 200, certo? Se não me engano, foi o Randolph que entrou com uma ação para que fosse para R$600, certo? Foi mais ou menos assim, né? Foi para a Câmara 200, negociaram 400, o Congresso mudou para 600 e aí ele acabou sancionando. O fato é que ele tem a caneta. Não, mas legal, ótimo. Quer dizer, nessas horas a gente tem que bater palma para isso, né? Fazer o quê? Vamos lá. Tudo bem que ele falou que o Ministério da Saúde não liberou Tá dando retorno? Isso, não liberou o pessoal para estar na rua, essa coisa toda. Mas isso daí teve uma briga enorme, batemos de frente enorme, até hoje bate com o Dória, até hoje bate com o Itzel, até hoje, tipo assim, bate de frente direto, falando que não, que tem que estar na rua, que tem que liberar o comércio, essa coisa toda. Então, você vê que o governo, realmente, o Ministério da Saúde, ainda quando estava com o Mandetta, né, estava fazendo isso.
Hoje, com o Teixe, ele simplesmente continua na linha do Mandetta nessa parte. A gente não sabe como que seria o Teixe lá atrás, né? Então, eu acho que existe... pode me chamar, pode falar anti-bolsonarista. Eu não sou Bolsonaro, nunca não votei no Bolsonaro mesmo, certo? Eu acho ele o pior presidente que já passou por essa terra até agora, certo? Não falo mesmo, e eu acho que tudo que eu vejo dele eu tenho que olhar 2 vezes para falar assim, não, agora ele agiu certo. Mas eu já falei que ele agiu certo algumas vezes. Não me lembro quando, mas já falei. E aí, Traúja, você concorda mais com o conceito que eu propus ou que o Marco propôs? O problema maior, assim, eu acredito que tem algumas ações que foram corretas. A liberação do dinheiro, alguns movimentos. Mas ele é muito tosco. O linguajar é de boteco, não é um linguajar de presidente. Ele não saiu do palanque. Ele ainda não entrou como presidente da República. Ele está no ambiente, ele se comporta como se estivesse no boteco, conversando com o Zé do bar, pedindo a pinga. Tá ok? Então, e daí, eu acho que ele não foi maldoso no termo de pessoa, mas ele quis pular a pergunta rápido e ir direto ao ponto. Só que ele, como presidente, quando ele solta uma dessa, a deixa para uma imprensa que já tem o pé atrás com ele. Então, são coisas que se completam. Se ele quer ter um bom governo, e deveria pensar em ter um bom governo, porque ele se elegeu dizendo que não queria reeleição, mas ele já está pensando em 2022. Ele deveria pensar em como utilizar a mídia a favor dele, que é algo que não está acontecendo. Então, parece exatamente como o Gerson falou. Ele é o tio do churrasco, é o cara que está fazendo churrasco, tomando um gole, tomando uma pinga e solta lá daí, mas pula para a próxima pergunta, que essa eu não sei responder. Ele, na campanha, quando perguntavam para ele sobre economia, ele fazia a mesma coisa. Então, é algo comum para ele, faz todo sentido em relação ao jeitão dele de ser, mas esse não é a postura de um presidente da República. Não é isso que a gente espera. Até o Lula, que era o tio do boteco, quando virou presidente, quando vestiu o terno, tinha alguns protocolos que ele seguia. Óbvio que não eram todos, mas era muito mais presidente do que político. Ele se esforçava. Ou do que tio do boteco. Deixa eu só responder o Gersinho ali. Ô, Gersinho, boa noite, tudo bem, Gersinho? Sabe que você mora aqui, ó, filho. Pode ficar bravo comigo, entendeu? Eu gosto de ser mesmo assim, entendeu? Gersinho, não, eu não tô falando que ele tá pouco se fodendo. Eu tô falando, quer dizer, que ele tá tipo assim, dane-se quem morreu. A falta de empatia dele não é só nesse assunto, é de diversos assuntos. É isso que eu acho, certo? Primeiro que, não precisa nem falar, vocês mesmos já estão falando aí que ele não se veste como um presidente, como um chefe de uma nação e tenta passar algo, uma mensagem legal para as pessoas. Ele não faz isso. Mas, tipo assim, essa falta de empatia dele vem lá de trás. É isso que eu tô falando. Tipo assim, desde o H1N1, lá que ele falou que ia ser 800 casos, aí parece que ele estava errado, daí acabou aquele assunto, a gripezinha, aquela coisa toda. Quando ele teve Covid, eu sou atleta. Então, eu sou atleta, tá tranquilo, né? Para mim então, tá tipo fácil, assim, né? Para mim tá fácil, né? Quer dizer, se for para fazer flexão de braço que nem ele faz, eu sou mais atleta que ele. Mas, o que eu quero falar para você é, tipo assim, essa falta de empatia, certo? Essa falta de empatia dele é complicada. Mas não é só dele, é da família, né? O 04 também falou, porra, pessoal, é só uma gripezinha. Se já dá e passa. Já tive e já passou. Porra, é o clã Bolsonaro que é expert em dizer impropérios. São os valores, né? A maneira como ele fala são os valores que ele carrega também. Quando eu comecei a olhar esse daí replicado muito na mídia, eu fui buscar as entrevistas do Bolsonaro quando ele era candidato. E a economia, que era um tema que ele sempre fugiu, olha, ó, a foto do 04. Essa é a foto do 04. O pegador. Agora já entendi o que ele pega. O 04, o pegador. Agora já entendi o que ele pega. Mas seguindo o baile, quando alguém perguntava para ele de economia, para pular essa pergunta, ele também usava esse termo "idaí". Porque o "idaí" era, ok, não entendo, mas vamos para a próxima pergunta. É um jeitão meio grosseiro, ele é um cara grosseiro, e isso ele não enganou ninguém. Durante a campanha ele sempre foi grosseiro, no único debate que ele participou, ele tinha cola
desenhada na mão para ter as respostas, Verdade, ele não verdade. lembrava, então não enganou ninguém, gente. O jeitão dele é esse. Todo episódio aqui, gente, eu, sinceramente, eu não tô 1 milímetro bravo com o Bolsonaro. 1 milímetro, ele não me enganou. Não fui enganado. Ele surpreendeu, Ednei. No início ele surpreendeu. Eu já esperava. Para mim não foi surpresa. Com ministros. Para mim, zero. Mesmo a questão dos ministros técnicos que você disse, são ministros técnicos, todos indicados, ok. São técnicos, mas ainda assim indicados. O Mandetta, que aí tá todo mundo o novo deus da saúde, metia o pau no SUS todo dia, falava que o SUS era isso, era aquilo, e é um político da velha guarda do Mato Grosso. Exato. Então, assim, é técnico porque é médico, ponto. Não quer dizer que ele seja bom e etc. O Paulo Guedes, olha que linda a imagem do Tramujo. O Paulo Guedes é um que veio desde a época da campanha, que ele falava que ele ia casar com o Paulo Guedes, etc. Vocês lembram disso? Bom, vamos ver a questão aí dos enfermeiros sendo, vamos ouvir, para você que está no podcast, os enfermeiros sendo atacados por esse querido cidadão aqui. Vamos lá. Então, é assim, não faz sentido isso. Os caras estavam lá quietos, na deles, não estavam xingando ninguém, porque eles estavam, se eles ainda estivessem provocando, né? Vai lá, vai, aceito, perdi a razão. Eles estavam quietos, gente, para quê? Onde é que a gente perdeu a civilidade? E aí, nessa história toda, uma senhora que estava lá no protesto também, junto ao lado desse senhor, ela chegou dizendo que as enfermeiras eram vistas, que tipo elas eram, que elas tinham que ir para Cuba, tinham que ir para Venezuela, não sei o quê, só pelo cheirinho a gente já sabe que tipo de pessoas são. Quer dizer, né? É o preconceito mais rápido. Cara, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu chego à conclusão de que tem muita gente que falhou no quesito ser humano, que não tem, ele não tem possibilidade de ser enquadrado enquanto humano. Isso aí nem animal cara. Um cara que faz um negócio desse, cara, é o tipo de coisa que não se deve fazer, que é baixo, é vil, mas eu desejo que esse cara pegue Covid e que seja tratado por esses enfermeiros. Aí que tá, Jason. Aí eu vou discordar veementemente da sua pessoa. Sinta-se à vontade. E aí que a gente está falando sobre empatia. Nós temos um caso muito interessante e muito famoso. Todo mundo sabe quem é o querido Siqueira Júnior. Siqueira Júnior é um apresentador das antigas lá do Nordeste que, desde o advento do bolsonarismo, desde o advento do tal do YouTube, ele anda fazendo sucesso. Aí veio para a rede nacional, quer dizer, para a rede TV nacional. Um abraço. É Gumball, né, o teu cachorro, né, Jason? Ele mesmo. Gumball. É ele. Então, parabéns. Um abraço para ele. Ele foi para a rede nacional e é, assim, o ícone do bolsonarismo. Ele veio e, assim, xingando tirando sarro de quem ficava em quarentena, etc, etc, etc. O que acontece? Ele pegou a tal da Covid-19, se sentiu mal no ar e falou, não vou fazer nem o coisa, eu vou para casa agora. Aí ele acabou falando para a gente não subestimar a doença, porque você sabe, a doença... Meu querido, saudades demais de você. Saudades enormes. Primeira pergunta que não quer calar, todo mundo que te ama, tá com saudade de você, quer saber como você está. Tá bem pelo visto, né? Eu tô bem, graças a Deus, tô bem. É uma surpresa, né? Para mim, a gente só acha que só pega fogo na casa do vizinho, né? E a vida me dá essa lição, né?
Apesar que todo mundo, você estava indo trabalhar, eu iria novamente trabalhar. No momento que eu não colocasse em risco os meus colegas de trabalho, eu iria trabalhar, eu voltaria a trabalhar, eu preciso trabalhar. Agora, a gente não acredita enquanto não acontece com a gente, né? Enquanto acontece quando o vizinho, está ótimo. Conosco, a história é toda. Então, gente, é assim, nós também, é o que eu digo, falta empatia para os dois lados, porque, ok, o cara estava subestimando, ok, o cara estava dizendo que não era tudo isso, ok, o cara estava concordando que era uma gripezinha, mas eu vi a esquerda enlouquecida, dizendo que bom que esse cara pegou corona, etc. Gente, eu não posso compactuar com isso, eu não acho bom que ninguém pegue corona. Por mais imbecil que o cara seja, tipo aquele dos enfermeiros lá, é um escroto, é um imbecil. Mas a gente vai realmente querer que as pessoas saiam mal só para a gente reforçar o nosso ponto? Parafraseando você, concordo, porém discordo. Certo. Por quê? Porque talvez Maldoso só a agora, pessoa sentindo na carne é que ela vai entender. Siqueira Júnior é o exemplo perfeito do que é sentir na pele. Ele sentiu na pele que o negócio é violento e mudou. Quem sabe esse senhor que foi agredir os profissionais de saúde que estavam fazendo um protesto pacífico e silencioso e respeitando todas as normas de distanciamento, talvez se esse senhor pegar uma Covid, eu desejo até que ele pegue Covid e para não ser tão ruim, que ele pegue Covid e sobreviva, que ele se cure e que ele entenda que ele não pode tomar esse tipo de atitude. Entendeu? Jason, mas só para reforçar, você lembra que o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, que falou que ele falou mal, pegou o Covid, e daí, como ele quase morreu, ficou alguns dias na UTI, quase morreu, nasceu o filho dele, ele deu o nome do médico que atendeu ele para o filho. Então, cara, é o que e falta, agora ele entendeu? Tá atrás, né? É o que falta. Então, Esse cara tem que pegar o Covid, ele tem que ser tratado e tem que sobreviver para ele ver, pôr a mão na consciência e falar, meu Deus, que besteira eu fui fazer. É só assim que ele vai entender. Mas, Jason, veja bem, as pessoas, Marco, as pessoas que hoje estão defendendo, e a pesquisa, saiu uma pesquisa, puxa, não lembro o nome do instituto, ontem ainda, 37% de apoio ao Bolsonaro e as atitudes dele. Então, por que elas vão mudar agora? Não vão, pois Marco. Não, eu até coloquei hoje no meu Facebook bem isso mesmo. Tipo assim, a gente está tendo uma pandemia e o SUS pensou em aumentar os leitos de UTI. Olha, pelo que tudo que eu estou vendo, ele tem que começar a aumentar os manicômios também. Certo? Porque tá complicado o negócio, né? Mas, Jason, eu entendo o que você está falando. E assim, se fosse para a gente poder. O nosso sonho, né, seria tipo assim: se tem que ter 100 mil infectados, que seja esse povo, né? Que não seja o cara que está fazendo lá. Que né? dê para se escolher o público. Eu entendo. Já diz meu pai. Meu pai já me falou isso algumas vezes. Se não aprende por amor, aprende pela dor. Eu acho que esses 37% bem, depende de onde, né? Foi feita essa pesquisa. Não, mesmo que ela tenha sido nacional, né? Pô, Tramujo, você tá muito esquerdão mesmo, Tramujo. Não dá. Não. Eu acompanhei algumas pesquisas e não vi esse 37%. E olha que de esquerda não tem nada. É assim, né? Como a gente estava falando, a gente vem de uma época onde a gente viu muita barbaridade nesse Brasil. Né? A gente viu a nossa Petrobras sendo assaltada todos os dias, a gente viu aí mensalão, petrolão, né? Então, essa indignação das pessoas de terem sido roubadas esse tempo todo se colocou nas costas de um super-herói. A gente não tem esse super-herói. Né? Não existe esse super-herói, certo? Os nossos super-heróis deveriam ser nossas instituições fortes, né? E não uma pessoa lá para estar lá querendo dar tapa a cara, já vi lá a imagem de Bolsonaro sendo crucificado com os tiros nas costas. Cara, isso daí não existe, entendeu? Não existe.
né? A gente tem que trabalhar porque o Brasil sempre as instituições fiquem mais fortes para que quem venha não consiga achacar elas, achacar nosso Brasil como fizeram por tantos anos. É isso aí. Bom, e aí a gente vai vendo cada vez mais as pessoas nessa mudança aí de ânimos das pessoas, que a gente está vendo. Jesus, eu te mandei uma mensagem privada aí, aqui no chat, nessa mudança de hábitos que as pessoas estão vendo, nesse cada vez mais pessoas estão torcendo para o A, para o B, para o C, para o D, o que eu acho sensacional, vou ser bem sincero, não gosto dessa dicotomia, esse tipo de coisa, acho sensacional. Ah, que beleza, hein? E aí, o que acontece? Tem gente falando assim, me desculpe, eu errei tendo... O que o Jason fez ali? Eu errei tendo indicado a Bolsonaro. Não, querido, você não errou. Você foi aproveitador. Você surfou na onda. O seu Witzel, né? O seu Witzel, se não é o Bolsonaro, ele não tinha sido eleito. E o Marcos sabe mais do Rio de Janeiro do que eu. Verdade. Se não é o Bolsonaro, o seu Witzel não tinha sido eleito. O de Santa Catarina não tinha sido eleito. O de Minas Gerais Por isso não que tinha tem que estar sido na eleito. carona, Né? Foi todo mundo na carona. E agora eles estão pedindo, olha, desculpa, eu falhei, eu não devia ter indicado. Cara, devia sim. E uma dessas que falhou foi a senhora Joyce Hasselmann. Né? E aí, falando de robô e falando de todo mundo, o que acontece? Pegaram ela com áudio de robô, gente. Que pena. Olha só. O quê? Ela faz essas coisas? Não acredito. Eu já tive o prazer de atender Joyce Hasselmann na minha copiadora. Você já me falou que você... Eu conheço um cidadão que tinha uma queda pela Joyce Hasselmann, não posso falar aqui, né, porque... por motivos óbvios, mas você conhece bem, viu, Jason? É mesmo? Você conhece bem. Olha só o que a Joyce falou Sério, numa Marcos? conversa passada. Atenção. O Tramujas também... Em São Paulo, cheguei há pouco para umas entrevistas, mas podia falar com a turma aí para fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter, especialmente Instagram, porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs para cima de mim, entendeu? Tá. E você não tá fazendo isso, né? Quando você pede para criar vários perfis. Não tem santo aí, né, Jason? Não, mas, cara, é o que eu vivo falando, você me falando. Não existe, não dá pra gente idolatrar político. Não tem, não tem. E assim, quem defende que Bolsonaro, ou que Lula, ou que Dilma, ou que o raio que o parta, que faz parte do cenário político, não trapaceia, cara, na boa, acorde. Pega... Vocês me ajudem aí. Na Matrix, o Neo pegou a pílula vermelha, né? Para sair da Matrix. Tomem a pílula vermelha, pelo amor de Deus. Saiam da Matrix. Daqui a pouquinho, com exclusividade, mentira, mas eu vou falar só para fazer um drama, o novo ministro da Saúde do Brasil. Você vai ver. A saúde é em primeiro lugar para esse novo ministro. Daqui a pouquinho você não tem... Saúde é o que interessa. Você está ouvindo aqui o podcast O Pior do Brasileiro, seu podcast semanal nessa quarentena em que nós discutimos as incongruências tupiniquins. Para discutir conosco, a nossa live toda segunda-feira, 8 e pouquinho. Liga na nossa página do Facebook que você participa conosco e também nos agregadores de podcast. Você deixa o seu comentário ou ainda manda seu e-mail para a gente, o Pior do Brasileiro, podcast@gmail.com. Bom, rapazes, mudando de assunto, o STF barrou, você sabe, a nomeação do seu Ramagem, né? Que entrou, sabemos, com a saída do Moro. Em teoria, foi o principal motivo para o Moro ter saído. E aí, o que acontece? O STF barrou a posse dele. E aí, o geral ficou doidona. Não pode, não sei o quê, beriria, a impessoalidade. Esquecendo que, né, há 2, 4, 5 anos, mais ou menos, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva também estava sendo barrado de assumir o Ministério da Casa Civil de Dilma. E aí eles falam, mas é diferente, ele queria fugir do Moro.
e os filhos do Bolsonaro querem fugir do outro juiz, que está no lado do muro. Ou estou falando groselha aqui, Marco? Não está falando groselha, não. Não está falando de groselha, não. E, assim, chegando perto, agora já está bem avançada, né, as investigações. Eu acho que o cerco começou a apertar. Agora estou falando em achismo, né? Estou falando em achismo porque a gente não tem... mas tudo leva a crer disso, né? Tudo leva a crer que o gabinete do ódio está começando a ser mais visado, essa coisa toda, e que o Ramagem ia chegar lá para tirar o delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro, né? Mas daí tudo deu errado e acabou tudo dando certo, né? Porque hoje rodou o delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Mas é bem isso mesmo. Quando o Geicinho acabou de falar que o Estado, então, tem que ser super-herói, não, mas as nossas instituições têm que estar blindadas para qualquer um que assuma o poder, certo? Não possa fazer o que quiser do Brasil. E isso daí, essas ações, são para blindar as nossas instituições. Olha, Jason, não sei se você vai na minha ou não nessa história toda, mas... para mim é uma novela mexicana de péssima qualidade. Não deixaram o Ramagem assumir e assumiu o abaixo do Ramagem, que com certeza vai obedecer o Ramagem, que vai obedecer o ministro da Justiça, que vai obedecer o Bolsonaro. Ou estou falando porcaria aqui? Mais uma vez você acertou na veia. Não tem segredo. Só tem segredo para quem é cego e acha que, tipo, não, poxa, você acha que o Bolsonaro vai querer proteger os filhos? Não. Cara, aí é que tá, meu. Eu não consigo. A minha pessoa não consegue entender como é que alguém pode ter um nível de dificuldade visual de perceber esse tipo de coisa. Capacidade cognitiva que fala, né? Como é que uma pessoa não pode ter capacidade cognitiva para entender que o que ele está manobrando, o jeito que ele está manobrando, é justamente para tirar o dele da reta, o dele da família? Como é que alguém pode... cara, eu tento, mas é difícil. Como eu fiz falta de uma voz feminina nesse podcast, a gente ainda vai arrumar uma jornalista para nos ajudar nesta questão, viu? Ainda vamos chegar lá. Tramujas, algo a comentar sobre o STF e barrar o Ramagem, a posse dele? Foi incoerência? Foi coerência? Como é que foi? Foi incoerente e é uma piada pronta, né? Porque você viu como é que é o nome do diretor-geral da Polícia Federal agora? Sei, esqueci, não lembro. Rolando Alexandre, cara. Rolando Alexandre. Eu vou pedir para você dar uma olhadinha no seu microfone, que estamos com alguma dificuldade aqui, tá bem ruim, a gente já volta a falar com você. Agora, para a gente encerrar o negócio do STF, eu quero dizer que, na minha opinião, o STF agiu mal. Tanto agora na posse do Ramagem, quanto lá atrás na posse do Lula. Olha, a gente precisa ter a separação dos poderes. E se o STF é o último guardião, o último bastião da Constituição, e a Constituição diz que o presidente pode nomear whatever, pode nomear. Ponto. Acabou. Não temos uma discussão. Salvo se tivesse, evidentemente, barrando aí algum item da Constituição, que não me parece ser o caso. Parece... impessoalidade. Pois sabe? Naquele... Mas aonde que está a impessoalidade? Como é que você vai poder... Não, a gente não está naquele filme lá... Mas o que deu foi ele mesmo falando antes que gostaria de ter um delegado da Polícia Federal que passasse para ele os movimentos da Polícia Federal de toda semana, certo? Ele queria saber de todas as investigações que estavam acontecendo. Mas aí... Quando ele fala isso... Pedir qualquer posse. Porque ele continua sendo presidente. Daí você tem que tirar o presidente. Mas não foi o mesmo caso da Dilma com Lula? Não foi o mesmo caso da Dilma com Lula? O da Dilma foi diferente um pouquinho, quer dizer, o motivo foi diferente, mas a mesma coisa, cara, a mesma coisa. Né? Aí você fala...
Aí você O fala, Ramagem já estava mudou? sendo citado. Sim. O Moro entregou, a conversa que o Moro entregou do presidente era já a forçação de barra na entrada do Ramagem. E aí, por isso que eu acho que teve impedimento. Olha, eu posso até ir atrás disso daqui para trazer certinho, mas quem tem que indicar é o ministro da Justiça, É né? o presidente. Estou lhe É o afirmando. presidente. Não é o presidente. Lei de 2014. Lei de Tem um 2014. artigo, você quer o artigo 30, eu vou dar 5 segundinhos, vou sair daqui e já vou trazer a resposta, sabe o que eu vou falar? Mas, Ela Marco, Diga. eu acompanhei bastante esse movimento e fiquei ouvindo vários ministros do STF falarem. O que eles falaram? Na minha leitura, a BIM e a Polícia Federal tinham papéis parecidos. E o que todos eles falaram? A BIM é a agência de inteligência que reporta ao presidente. Polícia Federal, Ministério da Justiça e STF. O presidente não pode ter acesso a investigações da Polícia Federal. E é por isso que teve impedimento da entrada do Ramagem. Porque ele era o homem que o presidente estava indicando para que ele tivesse acesso a relatórios que nem existem. Mas ele queria ter informação privilegiada. Bom, agora falando em empatia, enquanto o seu Marcos vai trazer a informação que não existe, falando em empatia, esse prefeito aqui, olha o que este prefeito da cidade de Carauari, no Amazonas, mandou um áudio para a população, assim, no melhor estilo empatia, no melhor estilo, olha, gente, é assim. Ouça só. Ela vai vir quanto mais vocês ficarem em casa, melhor vai ser para o município fazer esse controle. Menos casos teremos, né? Menos mortes teremos. Mas se não quiserem ficar em casa, quiserem ficar na rua, quiserem ficar levando a coisa na molecagem, a gente trouxe caixão também. Irmão. Vai na tua. Trouxemos caixão, urnas em cada. Morreu, a gente bota dentro de um saco, bota dentro da urna zincada, solda, bota no caixão e manda Urna levar. zincada, nunca tive. Só vai poder acompanhar 3 pessoas da família e não tem velório. Então, para evitar esse tipo de coisa, que é o extremo, vamos se manter dentro de casa. Isso é informar a população, Jason. Aí que está a cerne da comunicação com a pessoa. Né? Mas ele tá usando o meio para se fazer entender e tá usando muito bem, porque, tipo, a linguagem do povo. Ele tá usando o que o povo entende. Não agora, falar veja bonito como os senhores desse podcast são hipócritas. Estavam agora há pouco sentando o pau no Bolsonaro, que ele não falava uma língua culta e formal. Agora o prefeito que fala a língua do povo é legal, é isso? Eu tô sendo irônico, não sei se você pegou. Eu também. Entendi. Hashtag ironia, tá bom. Exatamente. O tio do churrasco tá ali, no mesmo ser. Talvez eu não tenha sido, a minha ironia não tenha sido tão clara. Assim. Eu acho que esse prefeito aí deve ter sociedade com alguma funerária, hein? Ele está bem inteirado dos tipos de sepultamento, de urna e não sei o quê. Olha, é para ficar esperto, hein? Realmente não dá muito certo. E aí, Marco, trouxe a informação, Marco? Trouxe sim, assuma minha ignorância, certo? Coisa rara hoje em dia as pessoas assumirem, tá entendendo? Vocês estão certos. Eu me enganei quando ele responde ao Ministério da Justiça, né? Mas a indicação pode ser do presidente. Então é só isso, desculpe aí, assume minha ignorância. É porque o Moro, quando assumiu, tinha carta branca e o presidente falou isso. Sim, que abaixo dele ele indicaria todo mundo. Falou, mas ele é o presidente. Ele que manda. Então ele pode... Ele que manda. E votar, desjeito. Quem tem voto é o Bolsonaro, gente. Quem tem o voto é o Bolsonaro. E o chamando pessoas técnicas para fazer o que ele não sabia, né? Quando eu perguntava, não sei, não, deixa que o técnico, vou ter pessoas técnicas do meu lado, vou dar carta branca, vou fazer. No posto de pirâmide.
Pergunta do Posto Ipiranga. Agora, realmente, uma coisa que ninguém pode tirar do Bolsonaro, e aí eu concordo com vocês, tá? Se a Dilma era a pior oradora que eu vi na minha vida, e acho que ela é a pior presidente, eu não concordo que o Bolsonaro seja o pior presidente, ele é o mais... Eles estão concorrendo. Ele é o mais tosco, mas eu acho que ela é pior. A assessoria do Bolsonaro é a pior do mundo. Ou ele é indomável. Mataram aquele porta-voz, né? Ele tinha Ou mataram o porta-voz dele, porque tinha um porta-voz que resolvia o problema. Mas você já parou para pensar que a assessoria do Bolsonaro tem que lidar com o Bolsonaro, pai, e o 1, 2 e 3? Por enquanto, vai que o 4 que também entra nessa roda. Ele não tem que lidar só com o presidente, tem que lidar com a família inteira, cara. Tinha que chamar Super Nani, né? Super Nani. Isso é caso para Super Nani. Bolsonaro diz que o AMS incentiva a masturbação e a homossexualidade de crianças. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, acusou a Organização Mundial de Saúde na noite do dia 29 de abril de incentivar a masturbação e a homossexualidade de crianças. Bolsonaro voltou atrás e apagou o post publicado em seu perfil no Facebook minutos depois. Essa Organização Mundial de Saúde, tá ok? Que muitos dizem que eu devo seguir no caso do coronavírus, tá ok? Iniciou. Deveríamos, então, seguir também essas diretrizes para políticas educacionais? Completou. E aqui está o print dele. É inacreditável. Daí, quando... Acho que foi o Gerson, né, que falou que ele é o tio do churrasco. Ele cai em todas as fake news. Claro, em todas aquelas que interessam. Mas se é fake news, parece que ele tem um cheiro, né? Um rastro. Assim, tem fake news, ele vai lá e cai. É inacreditável. É a pior assessoria do mundo para mim, sem dúvida nenhuma, Tramujas. Não tem pior assessoria que essa. É péssimo, é péssimo. Você viu ele hoje no Planalto com print do WhatsApp? Falando fofoca. Isso é fofoca. Que ele tirou um print da própria tela, na conversa dele com o Moro. O Bolsonaro tem a pior assessoria e eu tenho os dois piores colegas de pauta, que é o Geis e o Tramujas, furando a minha pauta, né, que tem uma linha ali estruturada, ali, daí ele vem furar a pauta. Mas, enfim, né? Enfim. Eu acho o seguinte, o Carlinhos Pitucho tinha que falar assim, pai, essa daqui não compartilha que fui eu que fiz. Daí, tá, filho, então beleza. Tá... Eu criei para ver o que ia dar, né? Ele tá seguindo muito o filho, daí ele pega as coisas do filho, entendeu? Tinha que avisar antes, né? Tinha que avisar antes, não, papai, essa não, papai. Essa vai dar ruim, né? Ai. E por que o Brasil? O Brasil é sensacional, porque o Brasil é um país... Vocês acham que o Vale do Silício é o lugar em que jovens se tornam milionários da noite para o dia e conseguem investidores sensacionais? Vocês não sabem nada de nada. No Rio de Janeiro, um rapaz de apenas 19 anos ganhou o contrato milionário de entrega de respiradores. Não entregou, é verdade. Em meio ao coronavírus, a Secretaria de Saúde do governo Witzel, do Rio de Janeiro, encomendou 300 equipamentos da empresa do estudante, que, aliás, não mora no Brasil, né? No dia 31 de março, o coronavírus se alastrava, biriri, bororó, e aí a MHS Produções e Serviços, que nunca havia fornecido esse tipo de produto, enviou uma proposta, 56,2 milhões de reais. Essa foi a única oferta realizada. Olha só, a aprovação da contratação saiu poucas horas depois. Um negócio e tanto para um jovem estudante que mora fora do Brasil e administra um podcast, que é o senhor Guilherme Cismil Guerra. Ele é o co-CEO. Co-CEO. É uma coisa maravilhosa, o Tramujas que gosta desse buzzword. 19 anos. O que vocês estavam fazendo com 19 anos? Vocês tinham 56,2 milhões de reais? Com 19 anos eu comia terra, rapaz. Eu ainda comia terra com 19 anos. Fazia muita merda, cara. Muita merda. Nossa, tipo, com 19 anos
Não tinha nada na cabeça. Eu não melhorei muito, né? Mas estamos aí, firme e forte. Agora, outra Mujas, o coronavírus, ele virou um bom cartão para a galera meter a mão mesmo, né? Roubar valendo, porque nós temos algumas denúncias de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, uma casa agropecuária estava fornecendo, se candidatou para fornecer respiradores, Marco, tá? Uma casa agropecuária, e no Amazonas eles compraram respiradores por 5 ou 6 vezes mais do que o preço. Aliás, uma reportagem sensacional, vale a pena você ver, do Roberto Cabrini no, esqueci o nome, Conexão Repórter. Virou um cartão em branco, né? Compra, gasta, fica à vontade, o importante é que você compre respirador, não é mesmo? Ainda mais porque em tempos de calamidade pública, dispensa licitação. Então, por isso que o alerta do exagero, do segurar a verba, de controlar um pouco mais o processo, faz sentido. Só que também não dá para fechar os olhos de que existe uma pandemia. Mas o controle, o acompanhamento do investimento, até a Polícia Federal já está investigando algumas situações justamente por causa disso. Por causa desse desvio, por causa da entrada de muitos players que não estão, que nunca venderam tal equipamento e que agora estão se dizendo especializados em fazer. E, contrapartida, estados, eles não tinham know-how de equipamento para essa serventia. E ninguém sabia ao certo quais eram os valores, se era 50 mil, se era 200 mil, se era 150 mil. Então, de fato, tiveram vários furos, inclusive esse do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Agora é piada pronta, né? Agropecuária vendendo respirador. Os caras vão falar assim, pô, mas é só para os eleitores dele que ele vai dar esse troço aí? E a gente... E olha, eu vou te falar uma coisa. Graças a Deus que com 19 anos eu... Estou falando. Então, falei que era piada pronta. Então... Eu com 19 anos, graças a Deus que eu não tinha 52 milhões, eu com 100 reais no final de semana, eu comprava tudo em cachaça e coca. Já fazia com 52 milhões, estava morto faz tempo já, nego, já era. Não tinha chego aqui nesse programa, né? Não tinha, chega aos 20. Bom, gente, estamos encaminhando aqui já para os finalmente do nosso programa e vamos falar um pouco deles. Os sensacionais, os maravilhosos, os seres humanos. Aqueles que nós gostamos tanto de tirar sarro e fazemos parte, porque muita gente tira sarro da gente. Tem coisas que não são tão engraçadas, aliás, nada engraçadas durante esse tempo de pandemia. Você sabe que a maioria dos governos, se não todos, estão decretando o uso obrigatório de máscaras. Uso obrigatório de máscaras. Então, se as pessoas quiserem sair às ruas, se as pessoas quiserem, de fato, interagir socialmente, tiverem que sair, vão ter que usar máscaras. E aí, alguns fatos realmente chamam a atenção e alguns são absolutamente lamentáveis. Como o que aconteceu aqui em Araucária. Araucária, um cliente se recusou a colocar máscara e uma funcionária morreu baleada. Vou resumir a história aqui, que ela foi amplamente divulgada. Tinha um cidadão, e era um senhor do grupo de risco, que não devia estar fazendo nada lá. Ele achou por bem ir no mercado. Entrando no mercado, ele achou por bem não usar máscara. E o mercado estava fornecendo for free, de graça, no Vasco. Não quis. Deu um soco no outro cliente. Aí o segurança foi intervir, ele tentou pegar a arma do segurança. Isso são fatos relatados pelo delegado de Araucária. Ao tentar pegar também, né? o outro segurança, ele dá um tiro e o segundo tiro acerta numa funcionária, numa fiscal de caixa que estava trabalhando, que não tinha nada a ver com a história e estava lá. E aí você vai ver as redes sociais desse cidadão e aí que eu fico muito chateado, porque parece que não erra uma. Todas as tranqueiras têm aquele discurso extremista. Fora STF, fora Maia, fecha o Congresso, intervenção militar, por favor. É tudo igual. Então, assim, cara,
usar uma máscara 30 minutos, o que é que tem? Qual é o problema disso? As pessoas estão doentes, meu querido Marco, estão doentes. E aí, como é um assunto de crime, até nem vou me deter muito nisso aí, mas vamos ver aqui um outro cidadão passando um pouco mais de vergonha. Não sei que alguém queira comentar depois, não tem problema, tá? Olha só, esse cidadão aqui, ele queria ir no banco para receber lá os tal 600 dele. Mas ele achou que o negócio de usar máscara não era muito constitucional. Eu não sou obrigado a usar máscara. Eu não sou obrigado a usar máscara. Mas eu não sou obrigado. Você pode trazer dois. Eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado. Se o senhor quer usar, eu respeito. Sim, mas eu não quero trazer dois. Ele é educado, pelo menos, né? Por enquanto. Vamos ver até onde vai essa educação. E aí o coitado do povo querendo entrar no banco, o coitado do gerente do banco querendo afastar ele, olha, pelo amor de Deus, tem que usar máscara. E não é um gerente, é lei do banco. Já tem outras pessoas que, né, elas dão o seu jeito. Tem que usar máscara, querido? Não trouxe máscara. Não, pera lá, você não trouxe máscara? Vocês vão me dar máscara? Não vamos dar. Mas eu preciso comprar. O que ela faz? Falta uma música de striptease aí. Por estar sem máscara, mulher põe calcinha no rosto. Olha, que sensacional, gente. Então ela está ali na entrada do supermercado, e aí o segurança vai lá, olha, minha senhora, a senhora não pode entrar aqui no mercado sem máscara. Ela não pensa duas vezes, baixa lá a calcinha e põe no rosto. Tá aqui a senhora. Olha o que a mulher fez, gente. Né? Para sem máscara no Guanabara, a mulher foi tirar a calcinha e botou na cara. O importante é dar o seu jeito, Geison. O importante é dar seu jeito, meu querido. Não tem erro. E, para fechar, o cara, o que ele fala assim, como é que eu vou passar vergonha com a máscara? O que eu posso fazer para passar vergonha com a máscara? Então, ele já falou, já sei, vou colocar uma máscara diferente, uma máscara que ninguém vai me reconhecer. Homem usa capuz da Ku Klux Klan em mercado que existe a máscara nos Estados Unidos. Vendedores e clientes do supermercado da região de San Diego, nos Estados Unidos, confrontaram um homem que apareceu no estabelecimento vestindo o capuz no estilo usado pela Ku Klux Klan, grupo supremacista branco. De acordo com o Huffington Post, ele usou o capuz como provocação, já que a entrada no mercado exigia o uso de máscara facial para evitar o contágio do novo coronavírus. Que provocação, né? Como é que a gente não pensou nisso antes? Como é que a gente não pensou nisso antes? E essas, meus queridos, são as vergonhas que os nossos queridos clientes fazem a gente passar. Pois olha, aqui no Paraná também, na verdade em Curitiba parece que tem um decreto dizendo que você não pode estar em todos os locais públicos. Em locais públicos sem a máscara de proteção. Eu lá na minha firma, lá, eu também coloquei na porta um cartaz bem bonito e bem grande, que muitas vezes é ignorado pela clientela, dizendo a permanência dentro da loja é determinantemente proibido estar sem máscara. Cara, tem gente que entra lá, o senhor tem a máscara? Ah, tá no carro. Então, por favor, vá pegar a sua máscara. Não dá para entrar. Ah, não dá para entrar. É rapidinho. Não. Ou pior. Senhor, para ficar dentro da loja, o senhor tem que estar usando máscara. Tá, já vou pôr. Senhor, eu acho que o senhor não entendeu. O senhor tem que pôr agora. Tá, já vou pôr. Fica tranquilo. O cara começa a tossir na tua cara. E aí ele tira uma máscara do bolso, com toda a paciência, com toda a lerdeza do mundo, e vai e põe a máscara.
E aí começa a tossir dentro da máscara. Cara, tipo, é assim, o que eu acho que o tema do programa de hoje é a falta de empatia. Eu Porque acho. ter esse tipo de atitude demonstra claramente que você é uma pessoa que não tem o mínimo de empatia, que é uma pessoa que você não tem respeito por si e nem pelo próximo. E aí, Marco? Olha, aquela mulher que... Meu Deus do céu. Aquela mulher que foi no mercado, já fica imaginando ela em casa, né? Amor, eu vou no mercado. Eu só vou aqui no banheiro antes. Vai lavar as mãos, mano? Não, amor, eu vou lavar outro lugar. Vou dar uma lavada na tcheca e vai que... Não, amor, eu vou no mercado. Tá levando máscara? Não, mas eu tô de calcinha. Pior se não tiver lavado, cara. Aí, ai. Esse é o melhor do brasileiro para ele dar muita risada, né? Sem dúvida. Bom, e tem esse quadro aqui que a gente tá tendo sucesso graças à época, né? Porque não tem como. Que são as lives. As lives mudaram o jeito do... Aliás, o Facebook, a partir do metade desse mês, vai deixar que artistas cobrem por suas lives. Então, você, para assistir a live de um artista, vai ter a opção do artista cobrar de você alguma coisa ali para ter ali a mudança de seu show e etc. Então, as lives são sensacionais, gente. As lives, elas não deixam você na mão. Primeira live que eu quero mostrar aqui, eu, sinceramente, me faltou inteligência para entender. Não entendi, talvez vocês possam me ajudar nessa live aqui. O cidadão, né? O cidadão tá jogando um gamezinho ali, tranquilo. De repente... A mídia aí, achar que o mundo tá acabando. Pô, só uma gripezinha, irmão, tomar no cu. Peguei, passou. Prefiro morrer tossindo que morrer transando. Gente, eu não entendi. Alguém pode me ajudar nessa parada? Eu prefiro morrer tossindo do que morrer transando? Desculpe, não entendi. O fruto não cai longe da árvore, não é mesmo? Esse aqui, para quem não sabe, é o nosso querido e simpático 04, né? É o pegador. É o pegador, Mora, é o 04. Ele tá aqui jogando. Como é que é aquela plataforma de games? A Twitch. A Twitch. Tá jogando o game ali com os pars, tranquilo. Sabe que ele foi banido por conta disso. Foi banido da Twitch por conta disso. Foi banido, realmente. Muito bem feito. Não faz sentido, gente. Não faz. Você entendeu, Marcos? Eu prefiro morrer tossindo que transando. O que você prefere morrer, Marcos? Ora, pelo amor de Deus, né? Eu prefiro não morrer. É que às vezes o tossindo tá entendendo? Os negócios aí. Às vezes o tossindo vem. Sinceramente, eu não entendi. Eu prefiro morrer tossindo do que transando. Eu, sinceramente, prefiro morrer transando. Mas, né, quem sou eu na ordem do dia? Né? Quem sou eu? Ó a nossa pergunta aí da nossa live aí, ó, agora. Você concorda com o 04? Eu prefiro morrer tossindo do que transando. Cara... É isso que eu falo. Para que essa maldade toda que eu estou fazendo aqui? A gente sabe que ele não quis dizer isso. Estou sendo maldoso nesse momento. Bom. É verdade. Ele queria, só faltou, ele deu uma de Dilma aí, né? Ele só inverteu ali os negócios. Exatamente. Falando em live, aqui mais um caso da empatia. Tava o nosso programa de direita de humor preferido, que é qual que é o programa de direita de humor? O Pânico, entrevistando a querida Carla Zambelli, que é a moça do casamento, que o padrinho dela achou por bem fazer uns prints, né, das conversas do WhatsApp. Carla Zambelli diz que queria abraçar alguém com coronavírus para se infectar. Na verdade,
estava dentro tá o negócio do Idaí. Estava dentro de um contexto. Ela falou que não aguentava mais ficar em quarentena, que ela não aguentava mais sair, ficar em casa, etc. É bem verdade que ela vai tomar café com o presidente quase todo dia, mas beleza. E aí ela falou, tô quase querendo abraçar alguém com coronavírus para me infectar. E aí, a Carla, ela gosta de falar umas porcarias. Eu me lembrei de um vídeo que fez muito sucesso e mostra como o mundo dá voltas. Como o mundo muda. Você sabe que a van é de quem, Marco? Quem é o dono da van? Do Luciano... Não. É o velho da van. O velho da van, desculpa, velho da van. É o velho da van. É o velho da van. O Avan sempre foi o filho do Lula. Vocês estão por fora. O que eu não sabia é que a filha da Dilma era sócia da van. Dá uma olhada. Segundo a nossa querida Carla Zambelli, né? Galera, boa noite. 26/11. Estão vendo o tamanho dessa loja aqui com a estátua da Liberdade ao lado? Nós estamos aqui em Uberlândia, em Uberaba. Nós já passamos por uma loja dessa em Uberlândia, uma loja dessa lá em Goiânia, perto de Brasília. É da filha da Dilma, a Paulinha, que é, assim, os filhos de presidentes do Brasil ficam milionários. Eu também! São grandes empreendedores. Né? Concordo com ela. O mais interessante disso tudo é chamar a van, a loja, né? Com uma estátua da Liberdade do lado. Você tem que chamar de idiota, né? Estátua da Liberdade com aí um símbolo da chuva. E nos Estados Unidos não há. Então, assim, é tudo normal, né? Bom, essa aí não é dessa semana, evidentemente é uma live das antigas que ela tinha feito no YouTube para fazer essa denúncia, que a Paulinha, que já esteve aqui no programa na semana passada ajudando a Dilma na live dela, era a verdadeira dona da van. Eu fiquei surpreso que eu tinha certeza que a van era do filho do Lula, Marco. Meu Deus, cara. Daí você fala assim, esses caras que estão tomando conta do país, velho, pelo amor de Deus, cara. Sabe? Agora, o Jason, você pode agora falar com empatia. Tomara que pegue o coronavírus, porque ela quer ser abraçada, né? Você falou do cara lá, né? Que a gente tem empatia, não podia fazer a mesma coisa. No caso dela, você pode falar, não, vamos ajudar ela, vamos achar alguém para ela abraçar e ser infectada. Cara, pelo amor de Deus. Eu realmente não estou entendendo como é que pode entrar num contexto isso que não seja danoso para a imagem dela. Me explica aí, Ednei, porque você que soltou a bomba, você falou que tiraram do contexto. Qual é o contexto? Ela no meio da noite. O Tramujas voltou aí, só a voz, mas voltou. Olá, Tramujas, bem-vindo de novo. Olá! O que é importante, é um podcast, a gente faz a live para se divertir mesmo. Jason, o contexto é que ela fez uma piada, Jason. É o que a gente estava falando. As autoridades, ok, não tem direito de fazer piada. Esse era o contexto. Era uma piada. Mas então... ela é a mesma que trouxe também a notícia do caixão, né? Então ela também tem um histórico de criar fake news, né? Mas aí... Mas será? Agora, Trabuja, agora eu vou sair em defesa dela. No caso dela, acho que não é fake news. Ela acredita naquilo mesmo. Tá entendendo? Certo? Então é diferente. Certo? Até porque, se veja bem, uma loja com o nome de Avan, em Cuba, e daí vê uma estátua da Liberdade aqui, ali. Olha, eu vi um meme esses dias que é muito engraçado, né, cara? Que eu vi lá que o velho da van ficou rico no governo Lula e vai quebrar no governo Bolsonaro, né? Bom, gente, eu cometi um erro aqui que eu esqueci de uma pauta. A gente estava falando de seres humanos sensacionais que a gente ama de todo o coração. Olha essa americana aqui. Essa americana, ela teve uma ótima ideia. Por que a gente não pensou nisso? Cliente vai à loja com máscara, com buraco no meio.
melhor para respirar, ela disse. Um vendedor na loja de Kentucky, nos Estados Unidos, registrou um momento bizarro ao atender uma cliente que usava uma máscara inusitada. A mulher usava uma proteção no rosto com um buraco no meio. Segundo ela, assim é melhor para respirar. E aí tem uma foto sensacional dela, com o nariz e com a boca à mostra ali. E a pergunta é, por que a gente não pensou nisso antes? É tão ruim usar máscara. Eu fiz o meu editorial hoje, agora no início do programa, falando de máscara. Olha aí que ideia sensacional, gente. Se o teu cliente entrasse usando isso, estava tudo bem? Não. Não. Tua máscara está estragada. Pode ir. Eu tenho para vender aqui. Pode vir, né? Por isso que por isso que eu duvido da Bíblia de vez em quando, que falam que Deus fez a imagem e semelhança. Não pode. Tem muita gente que não pode ser humano. Tem gente que sei lá, é outra coisa, velho. Isso aqui é outra, entendeu? Não pode ser. Bom, para encerrar o caso lives que nós amamos, lives sensacionais, lives que a gente gosta, né? Um jornalista estava fazendo uma live, que agora jornalista gosta de fazer live em casa, home office, e aparece uma mulher pelada ao fundo da live do apresentador. O flagra aconteceu com Alfonso Merlos e Alexia Rivas na Espanha. Então ele estava lá dando as últimas notícias, bem tranquilo, bem sossegado. Não é esse vídeo aqui que eu quero, é esse aqui. Vamos lá, olha só. Que sensacional. Olha! Cara do cidadão! Do âncora que tava, sei lá, no estúdio, alguma coisa. Olha lá. Oi, vai lá. Oi, galera! Mas, gente, você vai ler a matéria aí? Meu Deus. O quê? A jornalista disse que já vinha saindo com o Afonso há 3 semanas, estavam só saindo, ele disse que era solteiro, comentou ao site, e aí ele não era solteiro, evidentemente. Não, mas o que aconteceu aí, para dar uma resumida na história, e eu até acho que isso aí foi de propósito, ele estava com um relacionamento com uma outra, se não me engano é atriz ou repórter, mas é alguém da mídia também, e os dois romperam. Mas não divulgaram o rompimento. Então ele fez essa live aí, tipo, para dar aquela alfinetada, assim, aquela cutucadinha, assim, tipo... Mas aí já me virei. A Alexia Rivas também estava participando, estava sabendo da jogada? Não, gente, não. Também acho que não. Ela passou atrás, assim, nem imaginou quem estava gravando o troço ali, entendeu? Passou atrás descompromissada, filho, descompromissadíssima, entendeu? Por isso que eu já faço a minha já virada para a parede aqui atrás, entendeu? Pode passar à vontade. Né? É a loucura aqui em casa. Aonde não está sendo com essa quarentena? A gente precisa encerrar já. Realmente não vamos vencer todas as pautas, mas eu prometi o novo ministro. Uma última pauta, notícia sobre a live, que até acho que entrou na pauta. Você viu quem que estava criticando que hoje em dia se faz live de tudo? Miguel Falabella. Miguel Falabella. Achando que é só ele que pode produzir e divulgar as coisas e deixar para todo mundo, disponível a todos. Só que a internet é um lugar maravilhoso que deu voz a todos, inclusive aos idiotas. Tá comigo, pois não? Oi? Me chamou? Não. Não? Não. Não me chamou? Ué, você não falou idiotas? Piada difícil, Bom, o novo ministro da Saúde, gente. O novo ministro da Saúde, que a gente vai, com certeza... Eu acho que ele tem qualificações. Minha opinião, pessoal. Minha opinião, tá? Desde a década de 90 ele é bem qualificado. É mais... Essa maravilhosa aqui em Brasília. Nosso presidente, Jair Bolsonaro. Eu vou lá na frente daquela bagunça lá. Meu irmão, é do cacete isso aqui, olha só. Eu queria que ele tomasse um pacote. De verdade, eu queria. É maravilha! Olha aqui, Esse aqui é o exército do Bolsonaro!
Bolsonaro é o que interessa, o resto não tem peça. Bolsonaro é o que interessa, o resto não tem peça. Bolsonaro é o que interessa, o resto não tem peça. Bolsonaro é o que interessa, o resto não tem peça. Bolsonaro é o que interessa. Vamos até o Iê. O resto não tem peça. Aí, Paulo Cintura. Para quem não viu o acontecido, o Paulo Cintura estava lá na muvuca, junto com a galera no portão, e aí o Bolsonaro viu ele e falou: vem aqui, chega aqui do meu lado, esse morto aqui, o Tite aqui não tá dando. Vamos atualizar, vamos fazer um mais ativo. Olha, eu vou te falar a verdade, viu? Eu acho que eu nunca ri tanto com ele, porque eu não ria de nada que ele fazia na escolinha. Sabe? Acho que até dava para inverter. Se o Tite fosse para a escolinha e ele fosse para o Ministério da Saúde, ficava mais legal, cara. Não, e outra coisa. O Tite pode ser o motivador, aquela cara de motivação que ele tem. Vamos lá! Outra coisa que é interessante, né? O Paulo Cintura, quem era Paulo Cintura? Vamos falar, né? Aí o Chico Anísio resolve fazer um personagem para ele, aonde? Na Globo Lixo, né? Que é tão debatida, a Globo Lixo abre espaço para ele, ele ganha dinheiro até hoje das reprises da Escolinha no Viva, e mais que merecido, ok? Trabalhou e etc. Usa os bordões criados pela Globo Lixo, mas, né, por que não xingar? Isso que é ingratidão, seu Tramujas. Isso chama-se ingratidão, Tramujas. Com certeza, com certeza. E não só a Globo, mas o próprio Chico Anísio, que junto com ele ajudou a compor o personagem e tudo mais, mas de fato não faz o menor sentido essa atuação. O velho Chico deve estar se revirando no caixão. Com certeza. Deve. Realmente não deve ser fácil a vida dele, viu? Não deve ser muito fácil. Eu acho que o Bolsonaro vai chamar o Teixe e falar assim: se você não fizer igual, com a mesma energia, exoneração segunda-feira, tá vendo? Ai, cara. Vamos dando ponto final. Não vai dar tempo da gente falar sobre vários temas. Embraer, Brasília, abatido por engano na Somália, então um avião foi abatido por engano. Advogado de Moro defende divulgação do depoimento à Polícia Federal, a gente ia falar, não vai dar tempo. O STF vai ficar em home office até 2021. Olha que beleza. Mas assim, não é até o começo de 2021, porque quando começa 2021 tem 2 meses de férias, né? Então, depois, quando voltar aquela história toda, eles vão voltar. E aí nós temos a parceria, a Globo, e a galera tá tão desesperada por futebol que a Globo vai transmitir videogame, vai transmitir Campeonato Brasileiro de Videogame para o pessoal ver. A gente não falou... logo futebol, jogo de futebol. Jogo de futebol. Futebol já é ruim ao vivo. Jogo pior. Realmente está faltando muita empatia, né? Só de empregos, o futebol dá 1 milhão de empregos e o senhor se dá o direito de discriminar o esporte bretão, que a maioria dos brasileiros gosta. Eu se dou o direito, porque eu não gosto de futebol, mãe. Tá, mas e os outros gostam? Âncora da CNN vence Covid, conta apelo a médico, não me deixe morrer, e Papa, que é o assunto, por que não? Vamos falar do quê? Casamento gay e aborto. É o Papa Bento XVI, é o Papa Emérito, achou que era um bom momento para falar sobre essas coisas. Mas, para encerrar, eu quero a opinião de vocês desta matéria sensacional, que fui procurar e falei, não, isto aqui é fake news. Porque teve... e também violência contra a mulher aumentou 20% na quarentena. Eu fui procurar pensando, isto aqui é fake news. Não pode, porque já teve um outro caso de fake news sobre livros, e era fake news mesmo, mas esse não é. Olha que interessante, a incrível previsão da página 183 de A Realidade de Madhu.
Tá bombando nas redes sociais. Essa semana uma postagem que trazia a foto da página de um livro com a suposta previsão da pandemia atual viralizou nas redes sociais. O livro em questão é A Realidade de Manu, da editora Novo Século, obra de ficção científica da autora Melissa Tobias, e que de fato parece uma profecia. Então, o que diz lá no livro dela? Em 2020, livro escrito em 2013, em 2020, quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global matou mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou 2 anos. Foi uma pandemia viral psicossomática que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Não havia para onde fugir, explicou Tarala. Sensacional, né, gente? Não. Sensacional. Me parece que eu li essa matéria, eu li sobre isso essa semana, no semana passada, e parece que ela tirou de uma passagem do Chico Xavier. Ela tirou, não foi de uma passagem que Chico Xavier falava sobre isso, mas Chico Xavier parece que falou alguma coisa sobre isso, e ela se baseou no Chico Xavier. E Chico Xavier falava que em 2019 iria acontecer alguma coisa na Terra, alguma coisa assim. Né? Alguém pode, se alguém leu aí, vai saber falar melhor do que eu, mas achei muito interessante. Jason, é de arrepiar, porque assim, ontem tem aquela Átila, aquele doutor em microbiologia que é sucesso agora, Átila Mariano. É o Nerdologia. Isso. Ele fez uma live ontem falando sobre o corona, né? Tudo que está acontecendo, fez estimativas e previsões. Assim, se ele fosse o ministro da Saúde, provavelmente estaríamos em quarentena até 2040, mais ou menos, ia morrer todo mundo. Né? A primeira pergunta da coletiva: o que vai acontecer, senhor ministro? Vamos morrer. Vamos morrer e acabou. Aliás, ontem, senhor Tramujas Júnior, senhor que não me dá valor nessa história toda, falei aqui na semana passada que a ocupação de leitos de UTI no estado do Paraná era de 33%. Esse ano, não, o Galindo falou que é 68%. Então eu vou puxar o saco do Galindo e vou no 78%. Só porque ele trabalhou na Gazeta. Também, tá? E é 30% mesmo, aí referendado pelo seu Átila Mariano. E, segundo ele, a gente pode ter até 1 bilhão de mortes. 1 milhão só no Brasil, gente. Nas melhores expectativas possíveis. É de arrepiar, senhor Jason Vendramin. Até semana que vem, meu querido. Até semana que vem. E eu sei que a gente vai estar nessa mesma vibe, então. Semana que vem, mais do mesmo. É um homem otimista. Marco, querido, até semana que vem. Até semana que vem, Dinei. Jason, com certeza, vamos estar na mesma vibe mesmo. Infelizmente é isso aí. Meu Deus do céu, Tramujas. Até semana que vem. Até semana que vem. Espero que com algumas mudanças, né? Pelo menos que o cenário político seja um pouco mais calmo, já que a pandemia a gente não consiga. Meu vídeo eu vou resolver até semana que vem, eu espero. Mas essa questão da pandemia a gente sabe que é mais longo prazo. O que você estava falando do Átila, eu concordo bastante com muito do que ele fala, mas quando ele fez os levantamentos todos, ele falava que isso iria acontecer se os estados, se os governos não se mexessem. Então, tiveram vários governos com um posicionamento bem interessante que fizeram com que esse número fosse menor. Então, você pega casos da Nova Zelândia, a gestão da Alemanha, da crise na Alemanha, Finlândia, Noruega, Dinamarca, vários países que fizeram uma política diferente do que o Brasil está fazendo, do que os Estados Unidos fez, e o impacto foi muito menor. Então, isso tudo é uma luz interessante até para reflexão nossa em relação ao que a gente espera de um gestor de um país. Né? Jason, fake news da semana. A fake news da semana é, mais uma vez, uma foto do Moro. Acredite se quiser. Dessa vez, é uma foto do Moro confabulando com Alexandre de Moraes.
Certo. Só que acontece que essa foto é de março do ano passado, quando todos se amavam e o Moro tentava pleitear o seu pacote anticrime. Eles não estavam confabulando nada para derrubar ninguém, é isso? Nada mais do que isso. Mas agora só um adendo rápido aí sobre as profecias. Sabe quem mais profetizou nessa pandemia? Em 2012? O Obama. Quem? Ah, o Obama. O Obama, cara. O Obama falou, ó, mais tempo, menos tempo, uma grave pandemia global vai cair sobre o planeta, e se a gente não se mexer para poder dar um jeito nisso, fatalmente vamos todos perecer. A única pessoa que a gente não se surpreende se consegue achar uma profecia aí é o Simpson, né, cara? O resto a gente fica tudo assim, né? Agora é verdade. Bom, vamos embora, gente. Muito obrigado a você que acompanhou a nossa live. Lembre-se, toda segunda-feira, 8 e pouquinho, você liga aqui na nossa página. Nós estamos por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou. E se você nos acompanhou pelo podcast, a gente pede, assine o podcast, dê lá as estrelinhas, comente, porque isso nos ajuda no geral. Quer participar durante a semana? O Piotr Brasileiro Podcast @gmail.com. Acho que não esqueci de nada. Curta a nossa página no Facebook. Semana que vem nós estamos de volta. Até lá. Tchau, gente. Beijo na alma. Valeu. Valeu.